Então vamos falar de astrologia psicológica e vou me atrever a explicar o que Jung considerou as sombras do inconsciente. Mas diferente de simplesmente falar, eu vou mostrar no programa como que isso se dá. Peço desculpa de parecer pretensioso. Não sou pretensioso, vou mostrar uma lógica que tem lógica para poder explicar um assunto que é teórico. Sabe? Na teoria, o povo fala, todo mundo sofre de inferno astral. Eu provo pela fisionomia que não é todo mundo, é um grupo de pessoas, aquele que não tem na testa o desenho do próprio signo. Por quê? Porque isso mostra que o próprio signo perdeu para o conjunto que monta o ego. Quando o Sol entra no signo, fortalece esse cara muda de ideia porque fortaleceu o signo, os gostos do signo. O indivíduo não é os próprios gostos, o indivíduo é a soma dos gostos dos signos que montam o ego. Bom, outra, da mesma forma que não é todo mundo que sofre de inferno astral, não é todo mundo que tem umas sombras assombradas. Então vou mostrar por que o assunto é interessante mais para alguns e nem tanto para outros. Então vamos lá, vou tentar. O negócio é meio confuso, mas eu fiz um rabisco aqui para poder me orientar. E eu tampouco estudei muito sobre o assunto. Vocês sabem que eu falo de improviso. Se Deus quiser, a espiritualidade vem me ajudar. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender, coisa simples, primeiro a gente tem que entender a força dos elementos. Então vou botar meu rosto para o lado. Errei. Vou botar meu rosto para o lado e vou levantar aqui aquela tabelinha que eu já mostrei em outros vídeos, onde eu mostro que as palavras que definem o elemento fogo e o elemento terra formam antônimos. E as palavras que definem o elemento ar e o elemento água formam antônimos. Confiante, seguro, desconfiado, inseguro, realista, sonhador, rebelde, recatado. Lógico, pessimista, espalhafatoso, arrumado, fé, materialista, líder, chefe. Antônimos. Quando eu junto os elementos, fogo e ar, formam sinônimos ou assuntos comuns. Quando eu junto terra e água, são sinônimos ou assuntos comuns. Então, conclusão, é simples entender que o fogo e ar se somam e se opõem à terra e água. Então, se eu tenho no diagrama de signos que monta a personalidade um desses conjuntos mais fortalecido que o outro, os que estão em minoria vão sofrer ou criar consequências. Então, vamos lá, vou botar meu rosto para o lado novamente. Eu vou levantar outro. Não era isso que eu queria. Eu vou levantar uma outra imagem aqui para a gente brincar com essa informação. Vamos ver. Entenda bem. O trabalho todo é para chegar nas sombras que Jung determinou que cria os problemas. Vamos entender, então, os problemas. Entenda bem. Aqui eu tenho o ego, que é definido pelo Sol, que monta o consciente, por Mercúrio, que monta o raciocínio, mais o ascendente. Ok? Simples de entender.
os gostos sentimentais estão aqui embaixo. Os gostos sentimentais influenciam nos gostos do ego? Em nada. O ego atrapalha os gostos sentimentais em tudo. Se aqui eu tiver gostos que não tem nada a ver com os de baixo, o ego vai brigar com os amores escolhidos. Por quê? Porque o ego não gosta. Simples assim. Só que diferente de simples assim, quando eu falo do inconsciente, não é bem assim, porque o inconsciente tem força e intenção para não se magoar, para não dar valor aos seus traumas, para não dar valor ao que ele não quer ver como dele, ele induz gostos ao ego. Só que o ego não aprova esses gostos. Então, esses gostos que o inconsciente induz ao ego, eu já vou explicar um pouco melhor, induz ao ego, é desafinado. Porque é desafinado, dá ruim. Então, entenda bem, aqui, nesse caso aqui, direto, eu já tenho nesse caso direto, eu já tenho claro de se entender que se o ego é formado por esses 5 espaços, eu tenho 3 signos contra 2 do terra e água. 3 do ar e fogo, porque o ar se dá com fogo, contra o terra e água. No inconsciente, eu tenho aqui a terceira casa, que é Gêmeos. Fica claro que ele não vai se magoar com as cobranças para ser jovem, social, benevolente, liberal. Por quê? Porque ele o é. Ele não vai se magoar com aquilo que ele é. Ele vai se magoar com aquilo que ele não gosta. Então, vamos lá. O que esse ego aqui não gosta? Ele não gosta do que está em minoria nele. Então, ele tem um raciocínio touro que o ar não está aprovando, então não gosta, e ele tem um ascendente água que o ar tampouco está aprovando, porque o ar é o oposto, cria antônimos. Ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui. O que acontece no inconsciente? No inconsciente, a Lua está em Capricórnio. Se a Lua está em Capricórnio, ela vai se magoar com as cobranças financeiras, a cobrança de segurança pessoal, segurança de qualquer jeito. Como que você combate uma possível mágoa de uma cobrança por segurança? Sendo competitivo. Então, ele vai fazer, o inconsciente aqui da Lua em Capricórnio, vai fazer com que o ego tenha gostos competitivos. Eu pergunto, o elemento ar, que é jovem, social, amigo, de se integrar, de usar da lógica, de criticar o errado, ele vai aceitar essas atitudes? Imagina, eu estou falando dentro da própria cabeça. Ele vai aceitar nele atitudes de competição, de medo, de insegurança? Lógico que não. Aí, conclusão, ele percebe que tem nele, mas ele não aprova. O que ele vai fazer? Projeta nos outros. Então, uma das formas que Jung falou para você entender as suas sombras, perceba a quem você fala mal. Porque você não vai falar mal daquilo que você não tem minoria em você, porque você nem percebe. Agora, se aparecer alguém, nesse caso aqui, se aparecer um capricorniano, cheio de manias de Capricórnio, que o Capricórnio está influenciando as atitudes dele aqui dentro. O que o geminiano, somado a Libra, que é crítico, falador, que gosta de raciocinar e falar o que acha, o que ele vai falar contra o capricorniano? Tudo. Por quê? Porque ele vê no capricorniano as ações que o inconsciente está fazendo
nele mesmo. Então vamos lá, vamos dar um retrocesso. O tal do Freud virou e falou: o homem nasce cru e adquire personalidade pela vida. Jung, que bem ou mal era parceirinho do Freud, chegou uma hora que assim, chega dessa maluquice aí, porque eu vou trazer os arquétipos e vou trocar, e vou dividir, vou deixar claro o que é consciente e o que é inconsciente. Então, o que o Jung chamou de consciente é o conjunto do ego. O conjunto do ego, o consciente, ele diz que consciente é como o que sabemos que nós somos. Obviamente, os nossos gostos. Então, a gente enxerga o que a gente gosta. A gente não quer enxergar o que faz parte da gente que a gente não gosta. O que é o inconsciente? É justamente o contrário. É o que não sabemos que somos, não queremos que sejamos e não aprovamos tais atitudes. Isso é o quê? Sombra. Por quê? Fica no saco das sombras, as mágoas, os transtornos, as cobranças ficam ali guardados. Que quando eu digo no dia a dia do meu horóscopo lá, que não é horóscopo do zodíaco, que é o humor do dia, quando pode transbordar do inconsciente para o ego, as pessoas se destrambelham. Por quê? Porque está guardado nos sacos da sombra. O que é a sombra? Aquilo que assombra. E o que é a sombra? O que faz, o que o inconsciente faz com que você crie atitudes que não façam sentido para você. Imagina aqui uma outra situação. Vamos lá. Ó, vou pegar aqui vou pegar aqui vou botar o escorpião aqui. E vou botar o Sagitário no ascendente. Imagina essa situação aqui. O cara é completamente fogo e ar. Aqui é tanto faz se é homem ou mulher, tá? O indivíduo é completamente fogo e ar. Não gosta, porque está em minoria, um signo de terra, que aqui está representado por touro, e se irrita com o elemento água porque nem faz presença dentro do ego. Só que ele não gosta, mas percebe que se magoa, ele se irrita com água, mas percebe que se magoa. Como é que esse indivíduo vai fazer para não se magoar? Criar do inconsciente gostos ao ego. Gostos que o ego não aprova. O que vai acontecer? Esse sujeito aqui vai ser muito competitivo, mostrando insegurança que não tem nada a ver com fogo e ar, e manipulador. Imagina uma pessoa competitiva e manipuladora cria até tendências psicopatas, porque não quer perder por nada. Ele tem um ego fogo e ar, e o inconsciente faz com que ele não queira perder. Ele manipula a verdade pelo elemento água, ele compete, mente, faz o que precisar para vencer pelo elemento terra. Tendências psicopatas. Tem aí um presidente aí que tem as orelhinhas, os olhos, que mostra que é esse tipo de mapa aí. Então, conclusão da história. O que é a sombra? A sombra não é uma teoria. A sombra não é uma dificuldade que o terapeuta vai precisar 300 consultas para criar uma anamnese. A sombra está no mapa. A sombra simplesmente está no mapa, é ver diferença entre elementos do elemento água do elementos do ego com o inconsciente e ver as consequências. Quando aqui embaixo, vamos lá,
Outro exemplo. Vou criar situações aqui que praticamente nem tem como existir, mas só para entender a história, do... Aqui eu tenho um outro tipo de... Então aqui eu tenho vamos lá, vamos para o avesso. Aqui eu tenho um ego de um geminiano que perde para o conjunto do ego. A testa do geminiano é alta e arqueada. Esse aí não vai ter, porque perdeu para o conjunto do ego. Ele sofre de inferno astral, sofre quando o Sol entra em Gêmeos, ele vai se sentir geminiano e brigar com tudo que achou certo o ano inteiro. Mas vamos lá, não é isso que eu quero falar. Imagina o seguinte, se ele é terra e água, e o inconsciente está no fogo e ar, ele vai ser cobrado por coragem, disposição e otimismo, ele vai ser cobrado por ser jovem, social e mais leve. E ele, para não se chatear com isso, porque ele não tem nada disso, ele é uma pessoa pé no chão, insegura, exigente, teimosa, cheia de gostos de comando, gostos seletivos, não tem nada de social. O que ele vai fazer? O que o inconsciente vai fazer nesse caso aqui? O inconsciente, para se defender de mágoas, vai ser agressivo, impulsivo, rebelde e irreverente. Como é que alguém pode ser impulsivo e agressivo tendo touro, que é prático e político, tendo Capricórnio, que é pé no chão, materialista, gosto por levar uma vantagem? Como é que pode ser irreverente e rebelde por tendo um escorpião que é seletivo, que é perfeccionista, que não quer dar assunto para qualquer um? O que o ego vai fazer com a influência desse tipo de que vem do inconsciente? Vai destrambelhar o cara. Ele pode correr o risco para droga, ele pode correr o risco para rebeldia fora de propósito. Então, digo e repito, o terapeuta, o psiquiatra, o psicólogo, ele não precisa ficar perdendo tempo com 7 consultas para fazer anamnese, é só olhar o mapa. Agora, vamos piorar um pouquinho? Se no caso, porque se não tiver o caso, passa batido, passa mais frouxo. O que eu quero dizer? Por exemplo, nesse caso aqui, não tem fogo, irrita e magoa. A está em minoria, não gosta e magoa. Direto eu tenho não gostos do elemento, me irrita o elemento fogo, quem for do elemento fogo, e não gosto das atitudes do elemento ar. Qualquer um que seja desse elemento, ou esse tipo de ego vai ter gosto de falar mal. Por quê? Está falando mal dele mesmo, pelo que vem daqui. Então, direto no ego, eu já tenho mais alguns gostos e irritações que me somam às atitudes do inconsciente. Outra, se aqui eu tenho um mau aspecto em Vênus, eu tenho disposição para ter preconceito contra o libriano, porque Vênus é o regente de Libra. Esse preconceito aqui vai se somar ao desgosto com quem é do ar e irritação do ego contra o inconsciente que está influenciando ele ter atitudes que ele não aprova. Então, além dessa influência, do inconsciente contra o consciente,
do inconsciente contra o ego, eu ainda tenho aquilo que ainda soma das tendências. Então, se a pessoa já tem essa tendência para brigar e correr o risco de ser um psicopata, correr o risco de ser um rebelde, correr o risco de não sei o quê, e ainda chega aqui, eu encontro pânico, eu encontro ansiedade, eu encontro esquizofrenia, eu encontro bipolaridade, eu encontro borderline, eu encontro dificuldades sociais, pô, piorou. Mas aí eu pergunto, o que o terapeuta tem que fazer com a tal da psicologia analítica? 300 consultas para chegar a algumas soluções? O Freud ficava lá interpretando sonhos. O Jung fica fazendo com que o terapeuta consiga, com o próprio paciente, a quem que você julga, quem que você fala errado, quem que você não sei o quê, para chegar a alguma conclusão. Para que isso se está no mapa? As tendências. Com as tendências, você encontrou o contexto. O contexto fica fácil você entender o que o paciente está tentando informar. A informação é sempre muito complicada, porque a informação sai do ego de cada um, sai da verdade de cada um, sai dos gostos de cada um. Se esses gostos, vontades e interesses for diferente do terapeuta, o terapeuta às vezes não pega o contexto, mas olhando o mapa, o contexto está definido, então fica mais fácil entender. Entenda bem, num outro vídeo eu falei na minha consulta de amor, e muitas vezes eu me deixo falar pela minha cabeça e de repente eu me freio. Por quê? Porque eu sempre fui meio sem vergonha, meio isso, meio aquilo. Quando eu encontro um casal que está brigando porque o homem não está tomando uma atitude de homem, entre aspas, né? Porque aí tem mais do elemento fogo, elemento ar. Aí eu começo a criticar, eu paro. Assim, mas como é que é o contexto? Aí quando eles botam o contexto, eu entendo que preciso argumentar. Porque do contrário eu vou falar a minha verdade. Então o paciente vai falar o quê? A verdade dele. Será que a verdade dele dá para entender, ser entendida pela verdade do terapeuta? Dependendo da experiência dele, até dá, mas não 100%. Entendendo o contexto, 120%. Então, conclusão, sem falar mal do trabalho de Jung, que é perfeito, que parou com aquela baboseira que o homem nasce cru e adquire personalidade. Tem psicólogo, até hoje, freudiano, que fala que o gay virou gay porque quis. Meu Deus, eu tenho um vídeo que mostra uma estatística de 110%, que quem nasce debaixo de um mapa que determina o gay que se mostra, o gay enrustido, o bissexual, o gay revoltado, está tudo lá no mapa. São possibilidades que o tal do governo aí juntou com LBCT mais X, mais H, não sei o quê. Porra, o gay já está em minoria. Então, se eu somar todos eles, pelo menos é 10%. Agora, se eu separar eles, é 1% para cada um. Pô, eles ficaram em mais minoria ainda. Eles querem dividir para tirar a força deles. Então, não tem que dividir ninguém, não tem que entrar em preconceito, tem que ver natureza. Ou tem um que tem natureza de ter sombra perturbada, tem outra que não. Por exemplo, meu mapa. Eu falo de mim mesmo. Vamos lá, meu mapa. 9/12/1955. Eu boto para perturbar quem tem mapa complicado. O que está errado aqui? Tá lá, meu mapa tá. Olha, eu não tenho sombra, eu só tenho luz. Por quê? O meu ego é fogo. Ah, eu não estou mostrando. Eu sou uma besta, peraí. O meu mapa só tem fogo e ar no ego e só tem fogo e ar no inconsciente. Eu não tenho sombra. O que eu vou me chatear? Eu vou me chatear com nada.
alguém todo perturbado, se eu não tivesse o conhecimento que meus guias me deram, eu teria todo o direito de, se deixar meu ego falar, de falar mal de todo mundo que é perturbado, porque eu não sou. Se eu não sou, por que você é? Não é assim que as pessoas falam? Cada um tem a sua individualidade que ganhou do mapa. Todo mundo tem que ser respeitado, porque é uma alma perturbada pela personalidade do corpo onde vive. Então você tem que ajudar a qualquer um, porque qualquer um são almas que precisam de evolução para ver se fica na Terra e não é expurgada. Aí já é outro assunto. Então eu tenho sombra? Eu não tenho sombra. Eu tenho inferno astral? Eu não tenho inferno astral. Vamos ver uma possibilidade aqui de eu ter inferno astral? Vamos lá. Vamos ver se eu consigo fazer aqui. Olha lá. Se eu pego aqui, ó. Se eu deixo de ser Sagitário e sou Capricórnio, aí eu tenho inferno astral. Mas não tenho sombra. Por quê? Porque a maioria do meu ego continua a foguear igual ao inconsciente. Mas, se por acaso essa Libra aqui, que está aqui, Libra, a Lua em Libra, se essa Lua em Libra tivesse aqui na divisa ou já em Escorpião, aí começa a minha sombra. Porque eu vou ser o inconsciente vai fazer com que eu seja manipulador, vai fazer com que eu seja sentimental. Eu conheço algumas meninas, senhoras, qualquer idade, que têm um ego fortalecido com foguear, são corajosas, rebeldes, irreverentes, e vira e mexe, chega com história de sentimento, de romance, de não sei o que, não sei o que lá. Nem elas mesmas maturam. Por quê? Por que elas são assim? Porque tem a Lua no elemento água, que é sentimental e familiar. Aí o ego fala assim, tá maluca você isso? E aí começa a falar mal de quem é de fato. Então, qual é o meu trabalho? Qual é o meu trabalho aqui? Explicar o tal das sombras de Jung e mostrar que é muito fácil fazer anamnese. Não precisa ter. Olha, a terapia deles é legal demais. Eu não faço isso. Eu não sou terapeuta. Mas eles perdem muito tempo para fazer uma anamnese que é tão simples. É olhar e ver o contexto. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pensado em falar. Bom, já falei tudo. Gostou, dá um like, compartilha. Deixa eu sair disso aqui. Gostou, dá o like, compartilha, joga pedra, fala que não gostou, comenta. Os comentários de vocês fazem com que eu pense num próximo vídeo. Eu já fiz mais de 100 vídeos, eu estou sem ideia para fazer vídeo. Então, eu preciso de comentários, me peçam um assunto. Ah, pode ser uma besteira qualquer. Me peçam um assunto que isso pode me alertar a um outro assunto que eu ainda não abordei. Ok? Aguardo vocês. Abraço.